Fala Playmaker, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, hoje eu vim aqui falar sobre mais alguns erros que os atletas cometem e que impedem eles de evoluírem e possivelmente aí ser reconhecido como referência, ser reconhecido como playmaker, porque estão cometendo alguns desses erros que eu vou citar aqui. Esses erros estão mais voltados à técnica de tackle, né? Então, como eu falei algumas vezes, o tackle ele depende de vários fatores, e se vocês não se atentarem a alguns desses fatores, a técnica já pode ser prejudicada, beleza? Então bora lá. Eu vou falar aí de mais ou menos de cabeça alguns, e eu já citei outros em outros vídeos, mas se surgir qualquer dúvida, fique à vontade, beleza? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Então vamos lá. Um erro que eu vejo bastante no futebol americano no Brasil é a falta de mentalidade de urgência, de taclear. Então, o atleta, ele pensa demais, ele hesita. O trânsito aqui O atleta pensa demais, ele hesita e ele deixa a jogada acontecer, enquanto o tackle, né, a finalidade do tackle é acabar com a jogada. Então, o cara que está com a bola ser derrubado, correto? Então, nós, independente da posição, independente do time, se é ataque, defesa, special teams, no momento que você está contra um time que está com a posse da bola, você precisa ter essa urgência em derrubá-lo. Você precisa, isso tem que estar na tua cabeça, porque, querendo ou não, cada segundo que ele está com a bola, ele está tendo a oportunidade de ganhar território e ganhar espaço no teu campo. Então imagina que se você aceitar esse cara de continuar com a bola, você está aceitando que esse cara vai ganhar jardas e possivelmente pontuar contra você. Então se liga que isso aí é uma parada muito importante, a mentalidade de executar o tackle, de urgência do tackle, beleza? Então não esqueçam que isso é a técnica utilizada para acabar a jogada. E quando o time adversário está com a posse de bola, o que você mais quer fazer é acabar a jogada. Então imagina, se você deixar esse cara ficar com a bola, você está simplesmente aceitando isso, beleza? E parece tolo, né? Parece, cara, isso é óbvio, mas se você for parar para assistir um jogo de futebol americano no Brasil, eu tenho certeza que você vai achar atletas que não têm essa mentalidade de urgência do tackle. Eles realmente deixam acontecer, beleza? E pode ser por falta de confiança, falta de conhecimento, independente, mas eles deixam a jogada acontecer e não vão pro tackle. Então, trabalhe nesse ponto para que isso não seja um fator prejudicante que realmente não deixe você parecer um cara que não quer taclear, beleza? Um outro erro que eu vejo bastante no futebol americano do Brasil no caso, são os olhos em qualquer lugar que seja diferente do ponto de ataque, do aiming point, que é o que? Basicamente,
o quadril do corredor da bola, né? O cara que tá com a bola, ele vai querer ir para diversos lugares diferentes, vai querer fintar, vai querer mostrar que vai para esquerda e vai para direita. E ele pode fintar isso com o braço, com os olhos, só que ele não consegue fingir com o quadril. O quadril é o local que menos se move, né? Ali é o centro de massa praticamente. Então, se você, né, o possível tacleador, não olhar pro quadril, você vai ter uma grande chance de perder esse cara, de perder esse tackle. E é o que eu mais vejo. Se você olhar pro quadril, você tá seguindo o ponto certo. Só que o que eu vejo de verdade é o cara meio que olhando na parte superior, como se o ball carry, como se o carregador da bola fosse mostrar para você o local onde ele vai. Pelo contrário, ele vai fintar para um lado e vai para o outro. Ele vai olhar para escanear o campo e para ver qual que é a melhor opção dele. Achtung, stehendes Fahrzeug am Straßenrand vor dir. E ele vai realmente fazer esse mapeamento do campo. E claro, ele olhando para esse local, você pode, de certa forma, entender para onde ele vai. Mas você não tem certeza porque você não está olhando para as suas costas, você está olhando para ele. E ele está escaneando, então você não sabe exatamente para onde ele vai. Então, a melhor opção a fazer é olhar no quadril desse cara. O quadril desse cara não vai mentir. Ele não vai conseguir sambar tanto para fazer com que o quadril faça você perder a jogada. Só se você tiver uma posição extremamente desfavorecida, beleza? Mas esse é um erro que faz você perder o ângulo de taclear e daí faz você, consequentemente, perder o tackle, beleza? Show. Um terceiro erro aí que eu vejo bastante, né? Esse erro que eu vejo acontecer também no futebol americano brasileiro é o cara deixar o carregador da bola avançar. É meio que o cara esperar o carregador da bola vir, ao invés dele diminuir o espaço. Então, tem vários problemas aí. Ou o cara não vai ao encontro dele, ou o cara espera, né? Ou então, esse tacleador não é downhill, né? Ele não vai em direção, né, à bola, ao cara com a bola, fazendo com que o cara, sim, ganhe território. E, cara, como eu disse em um dos erros, a gente não quer que esse cara com a bola ganhe território. A gente não quer, então a gente precisa diminuir esse espaço entre você, que vai taclear, e o cara com a bola. Você tem que diminuir isso muito rápido, o mais rápido que você puder, beleza? Então, você precisa avançar para fazer com que esse cara entenda, tá, ok, ele tá fechando espaço, eu vou precisar ter uma opção, né, optar ou correr para sideline, alguma coisa vai ter que fazer. Ele não pode avançar norte-sul, ele não pode correr linha reta e você ficar esperando ele, né? Por exemplo, um linebacker aí na posição de linebacker, ele tá a 4, 5 jardas, ele leu que é corrida, imagina que abriu um gap gigante na tua frente, vai correr, né, o corredor vai correr nesse gap. O que o linebacker deve fazer? Ele deve atacar esse gap, né, essa janela. Só que o que eu vejo são linebackers esperando na própria posição o corredor chegar. Cara, isso é inadmissível. Inadmissível. Você precisa ter esse instinto de, a partir do momento que você viu quem tá com a bola, você explodir nesse cara na tua melhor angulação possível e com a maior velocidade possível para fazer com que esse cara não avance, beleza? Então, é quase que um misto da mentalidade de urgência
mas também é o fator de não ser downhill, não avançar, tá bem? Um outro erro que eu vejo bastante hoje em dia é o atleta não utilizar ou não saber onde que ele tem ajuda em campo. Como assim? Se esse cara não sabe a posição que ele tá em campo e quem tá do lado dele, né? Ele não tem esse feeling, ele vai ter que, entre aspas, cobrir o carregador da bola em todas as posições. É quase como que ele vai ter sempre um open field tackle para executar. Então eu tô dizendo basicamente que quando esse cara que vai taclear, ele não tem noção de onde ele tem ajuda, quem tá do lado dele, ou qual é a posição dele do campo, ele vai sempre querer taclear esse carregador da bola de frente. E isso dá a opção de escolha pro carregador da bola. Entenderam? Se você souber o lado que você tem ajuda, que você tem suporte dos seus companheiros ou da sideline, você pode jogar esse cara pro lado deles, fazendo com que você tenha um lado, né, de ataque e não um open field, onde você está frente a frente com esse cara e ele vai ter opções de correr, né, entre direita ou esquerda, ou correr para cima de você. Então, quando você entende, por exemplo, que você tá numa flat, na outside, independente se você é do ataque, se for interceptação, se você tá ali perto da sideline, você vai tentar jogar o cara para dentro? Sim, pode ter suporte dos seus companheiros, mas se você conseguir pegar esse ball carry e carregar ele para fora, é melhor, porque ele sai pra sideline, entendeu? Às vezes para dentro do campo, né, devido à situação de interceptação, existem gaps gigantes e esse cara tem muito mais espaço para correr. Então você tem que estudar. Na hora que acontecer a situação onde você vê eu vou ser o tacleador da jogada, você precisa escanear o campo muito rápido e atentar ao ângulo que você está tomando para efetuar esse tackle, de forma a não tomar uma posição inadequada e fazer com que esse corredor da bola, né, esse ball carry, tenha muitas opções, beleza? Então, esse é mais um erro muito comum que eu vejo acontecendo e que faz com que, claro, o cara com a bola tenha vantagem e daí quem tá sem a bola deixa a bomba aí pros companheiros, né? Porque errou o teco, porque errou o ângulo, porque não alcançou o corredor da bola, enfim. Mas o erro que eu vejo que é bastante comum é o atleta que vai taclear não atingir a strike zone. O que é strike zone? É a zona entre a cintura e o peito. Eu até aumentaria ela um pouco, tá? Essa definição vem dos próprios especialistas, né? Mas eu aumentaria essa strike zone para uma parte da coxa também, tá? Se você não acertar essa zona, né? Se você tender a acertar muito abaixo dessa zona ou muito acima, você tem uma grande chance de perder esse tackle. Seja porque o jogador conseguiu te pular, desviar de você, ou seja porque você bateu no ponto tão acima do centro de massa que ele não vai cair. E o pior, acertar fora dessa strike zone, né, sem utilizar o ombro. Você tem que utilizar o ombro. O tackle, ele é liderado pelo ombro.
Isso quer dizer o quê? Que a primeira parte que toca no carregador da bola, né? A primeira parte do tacleador que toca no carregador da bola tem que ser o ombro, beleza? Então por isso é liderar com o ombro e não o braço, e não tentar agarrar. Nossa, o que eu mais vejo no futebol americano brasileiro é gente tentando agarrar o carregador da bola. Eu sei que em alguns momentos, algumas situações, né, você tá numa situação ali de bloqueio e ele passou perto de você e você quer agarrar. Tudo bem, mas tome cuidado, porque isso aí pode gerar lesão nos dedos, nas mãos, no ombro. Então, o seu foco tem que ser taclear esse cara, né? Dar um impacto nesse cara na strike zone, vamos traduzir isso aí, uma área de impacto, né? Nessa área de impacto, que é aí no meio da coxa para cima até o peito, né? Na minha definição. E tem que ser liderado com o ombro, beleza? Isso vai aumentar a chance de você ter assertividade e efetividade no tackle. Fechou? Outro erro comum que eu vejo bastante acho que tem bastante extremo, né? Ou o cara é super experiente, ou o cara é super novato, que é tentar forçar o fumble e não garantir o tackle. Ou o cara não tem noção de que é importante garantir o tackle primeiro para depois tentar forçar o fumble, ou o cara é tão experiente que acha que, né, o cara é tão confiante que acha que ele vai conseguir com certeza forçar o fumble e, enfim, não vai precisar do tackle. E acontece de ele perder, de ele não conseguir forçar o fumble porque o carregador da bola segura bem a bola e ele perdeu o tackle. Aliás, eu já cometi esse erro, né? É como eu falei, todos os erros que eu falo aqui não é... Achtung, stehendes Fahrzeug am Straßenrand vor dir. Esperei a mensagem do carro, vamos lá. Todos os erros que eu cito aqui, eu cometi. Eu não procuro na internet o erro mais bonitinho, o erro que os coaches falam. Eu joguei, eu cometi e eu tô aqui listando para vocês não cometerem. Eu tô aqui voltando, né, ao meu passado para mostrar para vocês, galera, acontece isso porque eu sei e o que vocês têm que fazer para não cometer, ou pelo menos prestar atenção, beleza? Achtung, Baustelle vor dir gemeldet. Então, foquem muito em garantir o tackle, né? Pelo menos chegando, liderando com o ombro, segurando com um braço, e se você quiser tentar forçar o fumble, tudo certo. Daí tenta com o outro braço. Isso normalmente acontece no tackle de perseguição, quando o ball carrier já está correndo para reta da end zone, né? Já está correndo para fazer o touchdown e você está atrás dele no ponto cego. Então esse é o momento onde a maioria, né, tenta forçar o fumble. Então garanta o tackle com um braço e tente tirar a bola com o outro, mas não vá 100% no fumble e deixe esse cara escapar, beleza? Isso aí vai fazer o cara ter uma big play gigante. O cara vai conseguir correr absurdamente. Sabe por quê? Porque quando você chegar perto do ball carrier, né, do corredor da bola, o seu time, ele vai pensar que você vai taclear e vai dar certo. Então a galera vai diminuindo a velocidade. Pode perceber isso, a galera vai diminuindo, porque ninguém quer se bater. Quer dizer, eu no passado fazia isso, né? Eu não tô nem aí. Se tinha um amigo meu, ia tomar chumbo cruzado, porque eu ia 100% até com alguém do lado. Mas a maioria dos atletas, eles vão diminuindo a velocidade para não taclear, porque um já tá em cima. Só que daí, se esse cara perder o tackle, né? Se esse cara tentar ir forçar um fumble e perder o tackle, cara,
daí esse corredor da bola vai ganhar uma vantagem absurda, um campo livre. Fechou? Então fique esperto com isso. Então, esse é um dos erros também muito comum e que você tem que se atentar para não ser visto aí com maus olhos, no sentido de não prestar atenção nos detalhes, que é garantir o tackle primeiro que forçar um fumble, beleza? Porque todo mundo sabe da importância de gerar um turnover, só que às vezes você tentando gerar um turnover, você vai entregar uma pontuação para o time adversário. Então, claro que existem situações, né? Mas a gente precisa ser muito inteligente nisso, beleza? Outro ponto importante, e é que é um erro, nossa, esse erro eu cometi, hein? Cometi bastante. Não levar o ball carry até o fim pro chão. Então, você chega, meu erro eu cometi bastante porque o quê? Eu vinha na trombada, eu vinha que nem um trenzinho dar o tackle. Então eu dava o tackle tão forte, mas tão forte, que esse cara, eu não colocava esse cara no chão, eu lançava esse cara no chão. Eu batia nele e ele voava pro chão. Então normalmente quando eu dava o tackle, eu quase que não conseguia fechar, porque eu chegava tão rápido e tão intenso que esse cara, eu dava o impacto nele e ele era lançado. Só que qual que era o problema? O problema é que por eu não finalizar o tackle, não finalizar a movimentação total, tinha alguns atletas, e eu lembro até de um específico, do Manning, do São Paulo Storm. Eu acho que ele não joga mais, ou pelo menos eu nunca ouvi falar mais dele. Ele tinha, eu até brincava, ele tinha um centro de massa muito alto. Quer dizer o quê? Eu batia nesse cara, né, na strike zone, né, nessa zona de impacto, e ele não caía, cara. Ele não caía, absurdo. E olha que meu impacto era realmente forte, eu vinha com uma quantidade de movimento. Eu na época pesava 105 quilos, eu tinha a velocidade de um running back. Eu sei disso porque a gente no time, a gente fazia competições, né? Até para analisar a nossa evolução. E o running back do nosso time, JP, né? João Paulo Ramos, ele era, se eu não me engano, na época campeão catarinense de atletismo, ou tava no top 3 ali. E eu corri um pouquinho acima dele nas 40 jardas, então eu tava muito próximo dele. Então, assim, a minha velocidade e minha explosão era muito boa, e a minha massa fazia com que toda essa soma trouxesse um impacto tremendo para cima do cara que ia disputar comigo, o cara que tava correndo com a bola. Só que chegava na hora do impacto ali do Manning, por exemplo, ele não caía, cara. Então, com ele eu sabia que se eu não fechasse o tackle, né, se eu não finalizasse ele até o chão, a chance dele conseguir continuar correndo era gigante. E acontecia, né? No começo, eu dava o tackle nele e ele só era empurrado. Ele realmente voava lateralmente, mas ele continuava em pé, porque o equilíbrio dele era muito bom, o balanço dele corporal era muito bom, então ele continuava em pé e ia embora. Então, eu aprendi errando que alguns atletas, eles têm esse balanço, né, essa condição motora de ficar em pé mesmo com impacto lateral. E eu aprendi que eu tinha que finalizar o tackle, fechar e levar o cara até o chão, ou até ouvir o árbitro apitar, porque também tem a chance de você agarrar o cara e começar a empurrar ele para trás, e tanto para trás que o árbitro apita. Já aconteceu comigo também. Então, esse é um erro comum que a galera talvez não perceba, porque cada jogador, cada atleta, cada pessoa tem em si um ponto, centro de massa diferente, né? Uma altura diferente, uma massa diferente, então vai reagir diferente, né? Uma atleticidade diferente também. Então você atente a esse erro, beleza? Um outro erro que eu posso citar, e esse aí eu era
bom nele, eu não fazia ele. Porque eu sei disso porque depois me falavam. Eu estava em toda a jogada. Independente se eu tinha dado tackle ou não, eu estava em cima. Quando o cara que caiu no tackle de algum companheiro meu, ele levantava, ele me via ali. Então, o erro é você que vai dar o tackle não entrar na mente do cara que tá com a bola. Então, normalmente vai funcionar isso mais para quê? Para defesa e para os special teams, né? Mas imagina, você em todo momento que o corredor cair no chão, né? Você ou taclear ele, ou está ali na hora que ele for levantar. A primeira pessoa que ele vai levantar, ele vai ver você. Cara, vai entrar na mente dele. Quando eu for correr, esse jogador vai estar ali para me taclear. Ou esse cara vai me pegar. E você vai entrar na mente dele, cara. Ele vai estar aqui, ele vai sentir, cara. É eu sair com a bola, esse cara vai se teletransportar para cima de mim. E você que costuma taclear, independente do seu time, da tua posição, você precisa entrar na mente do cara, mano. Você precisa entrar na mente do cara. O corredor, não são todas as pessoas que são fortes na mentalidade. E eu digo mais, várias pessoas são fracas, porque ninguém treina isso. E isso vai ser diferencial, acredita. Isso é um diferencial, as pessoas estão sentindo aos poucos, e eu tô te avisando que isso aí, se não for trabalhado, vai ser uma âncora para você ou para outros atletas. Então trabalhe isso aí. E voltando aqui, os corredores, né, quando eles veem o adversário sempre ali em cima, cara, eles já costumam a buscar a escapatória. Ou ele vai correr pro outro lado, ou ele vai cair. Já vi muito de o cara já desistir da jogada antes de tomar o tackle. Beleza? Porque o cara sente, mano, você vai estar ali em cima, você vai estar ali sempre, você vai estar ali sempre. Ele não quer, cara, ele não quer. São poucos que enfrentam, que gostam de contato. O cara quer só avançar a jardinha, quando o cara vê que vai pro contato, ele cai. Beleza? Então entra na mente desse cara. Entra na mente desse cara que você vai, querendo ou não, garantir o tackle ou garantir que ele não corra o quanto ele poderia. Beleza? Um ponto vital para você evoluir no tackle e que a maioria não faz, ou no caso, comete esse erro, né? É a falta de prática nos detalhes diariamente. Galera, qual que é a probabilidade de você terminar um jogo sem tackle? Quase nenhuma, né? Quase nenhuma. Todos os jogadores em campo têm a possibilidade de taclear. E eu digo mais, todos da defesa, todos do special team, com certeza tem uma alta possibilidade, e do ataque também tem possibilidade por causa de interceptação. Então todo mundo precisa saber taclear, cara. Todo mundo. Então, se você tem uma alta probabilidade de acontecer, qual que tem que ser a proporcionalidade de treino? Alta. Então você tem que treinar tackle todos os dias. E o que você tem que treinar? Todos os detalhes, diariamente. O que eu digo diariamente é quando você pode, quando você treina futebol americano. O tackle tem que estar no seu everyday drill. EDD tem que estar diário. Precisa ser todo o tackle, toda a progressão do tackle? Não. Algumas etapas dela, né? Como já citei algumas vezes, né? Antes do contato, durante o contato e depois do contato. Você pode treinar algumas etapas separadas, beleza? O importante é você não esquecer que o treinamento do tackle tem que ser diário, tem que ser o máximo possível, porque isso você vai efetuar o dia inteiro, sempre. Fechou? E falando nesse assunto, mais um erro que eu vejo muito comum é utilizar drill ineficiente. Utilizar drill
de tackle que não vai ajudar a evoluir, ou pelo menos não é tão efetivo porque não utiliza o que está sendo treinado. Somado a isso, é não treinar os pontos principais, focando na posição de cada atleta no campo e nas diferentes técnicas e nos tipos de tackle de acordo com a posição do ball carry em relação ao tacleador. Então, parece que foi muita informação, acho que foi mesmo, mas para resumir isso aqui vou dar um exemplo. Se você é cornerback, então você costuma ficar indo na flat. Se o corredor vir pro teu lado, você vai fazer um tackle lateral, beleza? Se você é linebacker e se o corredor corre bem no meio, você vai fazer um tackle frontal, né? Se você é safety, você tem a chance de fazer um tackle lateral, né, angular, ou ainda de perseguição, que é quando o cara já passou de você. Ou o DL também fazer de perseguição. Então, você entende que cada jogador ele tem mais probabilidade de fazer um tipo diferente de tackle de acordo com a posição que ele está no campo. Então isso é muito importante, é treinar não só drills que ensinam todas as técnicas, todas as posições, todas as diferentes etapas de progressão do tackle, mas também enfatizar o tipo de tackle que cada posição faz, para que isso seja mais efetivo, né? Para que o atleta treine mais o que ele vai utilizar, beleza? Então, eu acho que já citei aí uns 10 erros, mais ou menos, de tackle, né? Que estão aí atrapalhando o seu desenvolvimento para alcançar o destaque no atributo tackle e no futebol americano como um playmaker. Então, eu espero que você tenha entendido as minhas sugestões, os pontos tratados aqui. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato, escreve aí e bora evoluir junto, beleza? Um abraço da Alemanha, tamo junto.